já de volta ao vivo e em cores com o nosso programa, o seu programa Vida e Saúde. Muito obrigado por estar conosco, é sempre uma honra, uma alegria poder fazer parte da sua casa nesse momento, nessa programação especial. Hoje falando sobre doenças articulares com a doutora Sinira Santana Soledade, médica reumatologista. Portanto, faça a sua pergunta. Ô, doutora, muita gente tem esse acúmulo de ácido úrico, né? Ácido úrico. Mas mesmo assim, qual é a relação entre o ácido úrico e, por exemplo, assim, a bebida, o álcool, doutora? Tá. Em geral, quem tem o acúmulo de ácido úrico, a gota, né? Ele tem o que chama de hiperuricemia. Então, o ácido úrico está elevado no sangue. Em geral, a gente recomenda que esses pacientes não façam uso contínuo, constante de álcool, porque o álcool ele pode precipitar a crise de gota. Entendi. Então, se o seu ácido úrico estiver elevado e você toma a cerveja, né, o vinho ou o destilado, isso pode precipitar uma crise. Você tem uma chance maior de ter crise nas próximas 48 horas de gota. Tá? Então, em geral, o paciente em tratamento, principalmente na fase inicial do tratamento, a gente pede para não abusar da bebida alcoólica, porque pode precipitar uma crise. Doutora, tenho 68 anos e há 17 anos sofri um acidente de carro onde fraturei a bacia e vértebras da coluna. Até hoje sinto dores nas regiões afetadas, faço alongamento e demais exercícios físicos. O que mais devo fazer? É a pergunta aí da nossa amiga Nair Colpo, que mandou esse e-mail para nós. Dona Nair, fez a pergunta, eis a resposta. Dona Nair, às vezes no pós-trauma, né, realmente a pessoa fica com um quadro de dores crônicas. Então, eu sugiro que a senhora procure um especialista que tenha experiência com dor crônica para avaliar as suas dores e entender se, às vezes, uma medicação possa te ajudar a diminuir essa quantidade de dor. E também, além da medicação, se existe algum outro tipo de tratamento, né, fisioterápico ou algum tipo de exercício físico mais específico, além dos alongamentos que a senhora já faz, né, que possam ajudar aí no quadro de dores que a senhora apresenta. Doutor, a Maria Anunciada Barbosa, de Aroeiras, lá na Paraíba. Obrigado, dona Maria, que Deus abençoe a senhora, viu? Ela disse assim, doutor, eu tive chikungunya e já me curei. Mas no meu braço esquerdo ficou com uma dor muito forte, não consigo pegar nada pesado com este braço, até mesmo para dormir este braço dói. Gostaria de saber a opinião da médica, doutora, assim, chikungunya e etc, essa dor, pode levar também isso, doutora? Sim, a chikungunya, depois do quadro de chikungunya, o paciente pode evoluir com dores articulares de forma crônica, né? Então, é interessante fazer a avaliação, ver se realmente vem da chikungunya mesmo ou não. Às vezes o paciente marca o evento da chikungunya, mas já tinha um pouquinho de dor antes, ou ela utiliza aquele braço em algum tipo de atividade que ela faz, não sei se ela é destra ou se ela é canhota, né, que pode estar agravando aí o quadro de dor. Então, primeiro, de entender se essa dor realmente vem do quadro que ela teve da chikungunya ou não. Ou se é alguma lesão por esforço repetitivo ou alguma alteração que ela já tinha previamente a doença e que agora que ela começa a perceber mais a dor que está tendo. Ô, doutor, uma pessoa, por exemplo, assim, que teve uma cachumba, que teve uma rubéola, que teve um sarampo, etc. Pode isso aí desencadear lá na frente ou durante, etc., uma dor articular, doutora? Bom, muito na frente, geralmente não. Existem quadros que nós chamamos de doenças reativas, né? Então, realmente, em alguns quadros, algumas viroses, algumas infecções por bactéria, né? Você pode ter depois uma alteração do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, ele vai lá e dá conta daquele vírus, dá conta daquela bactéria. Mas depois ele fica como se fosse muito agressivo, muito nervoso, vamos dizer assim. E ele passa a atacar o que não deveria, o próprio corpo, né? Então, às vezes, depois de algumas infecções, você pode ter sim uma hiperreação do seu sistema imunológico e ter quadros de dores articulares importantes. Como no caso, por exemplo, que a gente está vendo, que a gente vai
está vendo, né? E pode ser que veja com mais frequência da chikungunya, do Zika, né? Então, chikungunya, Zika é um vírus, né? Então, o organismo, depois que se defende do Zika, ele fica um pouco mais agressivo, o sistema imunológico, e acaba atacando o que não deveria, né? Outra coisa também frequente, às vezes a pessoa tem uma amidalite, né? Antigamente o pessoal falava, eu tive reumatismo no sangue, não é isso? Então teve aquela amidalite e depois começou com um quadro muito intenso de dores articulares, né? Às vezes na adolescente, a criança tem, né? Geralmente é o adulto jovem que a gente fala que apresenta esse quadro. Então, depois da amidalite, depois daquela infecção, vem com um quadro de dores articulares. E isso daí sim é um quadro de reumatismo, né? A gente considera uma doença reumatológica e a gente tem que tratar agora a doença reumatológica acalmando esse sistema imunológico. A gente usa, então, remédios para suprimir o sistema imunológico, acalmar ele. Doutora Sinira, uma esclerose, por exemplo, pode entrar num quadro de uma doença articular, não? Uma esclerose... geralmente a esclerose, ela... Subcondral tem isso? Ah, tá. Sim, se você tiver uma lesão de cartilagem, sim, é uma doença reumatológica articular. Tá? Doutora, aqui mais um e-mail chegando da Fernanda de Iporanga, São Paulo. Obrigado, Fernanda, que Deus te abençoe. Tenho muita dor no osso navicular, diz ela, navicular. O que fazer para amenizar essa dor, né? Que médico devo procurar? Obrigado, Fernanda. O que é? Onde está o osso navicular, doutora? Então, o osso navicular fica... Eu queria até entender como é que ela sabe exatamente que a dor dela é no navicular. Porque geralmente o paciente não consegue discernir isso, né? Eu não sei se ela já procurou alguma assistência médica, fez algum exame aí. Então, acompanhar o Vida e Saúde aqui. E avaliou e conseguiu chegar a essa conclusão que a dor dela é no navicular. Então, tem que entender, tem que entender, né? Se ela já fez algum exame, se tem alguma alteração no osso, se tem alguma microfratura, né? Para entender qual que é a causa da dor dela. Doutora, aqui a Maria de Lourdes Ribeiro, de Carbonita, Minas Gerais. Obrigado, dona Maria de Lourdes. Começou uma dor no joelho direito e na perna. Depois a dor passou para a bacia. Essa dor tem a ver com hérnia de disco? Ou essa dor está migrando aí, doutora? É a Maria de Lourdes, doutora. A dor começou no joelho e depois foi para a bacia. Para a perna, dor no joelho direito, depois na perna, depois passou para a bacia. Tá. Então, assim... Pode ser uma hérnia de disco? Pode. Às vezes, o que acontece com a hérnia de disco? A hérnia de disco, ela ocorre lá em cima, na coluna, né? Mais frequentemente, na coluna lombar, quando o paciente refere aí a dor em membro inferior. Então, às vezes, a hérnia de disco, existe uma protusão do disco, o disco sai do local e ele comprime ali o nervo, na saidinha do nervo ele comprime o nervo. E aonde aquele nervo vai, o paciente sente a dor. A gente chama isso de uma dor irradiada, né? Então, a dor, a compressão, a lesão está lá em cima, mas o paciente sente a dor em outro lugar. Isso pode acontecer, né? Mas aí, realmente, para entender se a lesão, se a dor dela é secundária ou não a uma hérnia de disco, precisa ser avaliada pelo médico, para ele entender se aquele trajeto é realmente um trajeto de uma raiz nervosa e secundária é a compressão dessa raiz nervosa. Doutora, o Jacinto Lopes, filho de João Pessoa, na Paraíba. Obrigado, seu Jacinto, que Deus abençoe. Olha que interessante a pergunta ali. Eu gostaria de saber se essas dores articulares estão ligadas à fibromialgia. Acho que são... Está mandando um abraço para nós aqui. Obrigado, seu Jacinto. A fibromialgia é quando fica migrando, né, doutora? Quando é articular, está lá na articulação específica, não é isso? A fibromialgia, por exemplo, alguns pacientes fibromiálgicos, eles podem ter dores fixas. Ah, minha mão sempre dói, meu cotovelo sempre dói. Às vezes eles queixam de dores migratórias. Varia um pouco de paciente para paciente, tá? Então, assim, na fibromialgia pode ter tanto um quadro apenas articular, como o paciente também pode queixar de dor muscular, né? Então, ele pode dizer aqui o meu braço dói, eu sinto como se tivesse um caroço, ou eles usam muito tempo o empelotamento, né? Então, assim, na fibromialgia pode ser tanto articular quanto muscular a queixa do paciente. Ô, doutora, vamos tranquilizar a dona Odete Verli, de Nova Venécia, Espírito Santo. A dona Odete não tem nada a ver, viu, dona Odete? Ela está parabenizando o programa, né? Ela falou que a irmã dela tem fibromialgia. Ela quer saber se fibromialgia é o mesmo que câncer no osso.
Não tem nada a ver com câncer no osso. A senhora pode ficar tranquila, não tem nada a ver. É muito diferente. Doutora, mais um e-mail aqui. Tem uma dor crônica no meio das costas. Já procurei um reumatologista, mas os medicamentos não fizeram bem. Já fiz ressonância e só apareceu uma espondilose, é isso? O que pode ocasionar essa dor? Pergunta aí a nossa amiga Silvana, doutora. Tá. Então, ela já fez um exame de imagem. Aparentemente, o exame de imagem não mostrou nada significativo aí para a dor. Então, o exame clínico aí é muito importante para a gente entender se essa paciente tem algum ponto, né, muscular, o que a gente chama de trigger point, que é um ponto, às vezes, de contratura, que possa estar levando aí a essa dor. Então, entender se o tratamento para ela mais adequado é um tratamento via oral, com medicamento, se é um tratamento, às vezes, local, né, com uma infiltração nesse ponto, ou se é um tratamento com fisioterapia, com melhora de postura. O exame clínico aí é chave para entender e tratar. Doutora, vamos para Mossoró, Rio Grande do Norte. Dá tempo ainda? Dá tempo. É a Damiana Vieira de Castro. Obrigado, dona Damiana, que Deus abençoe a senhora. Faz 10 anos que faço tratamento de artrite. Estou fazendo um tratamento com um médico reumatologista e quero saber se existe algum tratamento que tiram as dores ou diminuem as dores. É a nossa amiga Damiana, doutora. A artrite, né? Se a senhora fala de artrite, eu vou imaginar aqui que a senhora tem um quadro talvez de artrite reumatoide, né? Que é o mais comum. Quando o paciente fala, eu tenho artrite, se for um quadro de artrite reumatoide, sim. Hoje em dia nós temos inúmeras medicações para o tratamento de artrite reumatoide. E quanto mais precoce, melhor, né? A gente pega sempre a doença no começo e o paciente consegue evoluir bem, ter qualidade de vida, fazer as atividades diárias, se for bem tratado, tomando as medicações de forma adequada. Sim, o paciente consegue ficar sem dor, tá? Doutora, artrite, artrose, existe algum casamento com a hereditariedade? Ou seja, quem já teve pode passar para frente, não? Sim, existe uma tendência genética, tanto da artrite quanto da artrose. Foi o que a senhora falou lá da mãozinha da Lá avó, da mãozinha, isso daí é artrose, né? A artrose, ela é mais comum e ela é menos inflamatória. Então, geralmente, o paciente que tem artrose, ele tem muita dor. Ele, às vezes, sente crescer, ele fala que cresce o osso aqui da mão. Mas o paciente com artrose, em geral, ele não queixa muito nem de inchaço, nem de calor local. O paciente com artrite, além da dor, ele fala assim, olha, inchou, ficou como se fosse uma almofadinha, a minha mão ela fica vermelha, né? Então, essa é uma diferença básica entre artrite e artrose. A artrite ela é mais inflamada, a artrose não. Ela dói, mas tem menos inflamação visível ao olho nu. Aquela pessoa que gosta de estalar o dedo, doutora, assim, puxa e faz e de repente mexe assim, então, o que é isso? Não, esse daí é um tique, é um hábito da pessoa, não necessariamente vai levar a dano articular, né? Mas a gente sabe que as articulações, elas têm certas limitações de movimento e a gente melhor não abusar, né? Tá certo. Doutor, eu sou a Sheila de Itaberaba, Bahia. Obrigado, Sheila, que Deus te abençoe. O que fazer quando se é alérgico a analgésico, antibiótico e anti-inflamatório? Pergunta a nossa amiga Sheila, doutora. Bom, hoje nós temos uma gama muito grande de medicações diferentes, né? Então, é difícil um paciente ser alérgico a absolutamente tudo. Então, tem que entender qual que é o problema que ela tem, qual seria a medicação mais adequada para ela. Né? De uma forma geral, o médico ele sempre vai conseguir alguma alternativa aí para ela. Ô, doutor, vamos lá para Luiz Alves, Santa Catarina, nossa amiga Adélia Girardi Zatelli. Dona Adélia, Deus abençoe a senhora, viu, dona Adélia? Sinto muitas dores no joelho esquerdo, o médico disse que é má circulação, mas tenho artrose e artrite. Agora estou sentindo muitas dores no joelho direito, mas dói por dentro. Tomei o anti-inflamatório e melhorou um pouco. Gostaria de saber o que devo fazer, pergunta a nossa amiga Adélia, doutora. Dona Adélia, bem, primeiro a gente tem que saber direitinho qual que é o diagnóstico da senhora, né? Se é artrose, se é artrite. Né? Existem medicações para o joelho hoje por via oral, né? Toma remedinho por boca durante um tempo que ajuda, melhora, controla a dor. Existem também
medicações injetáveis, então, o que a gente chama de viscosuplementação, né? Às vezes você injeta uma medicação no joelho e consegue ter um alívio de dor aí por um tempo significativo. O importante é que a senhora procure um profissional para ele avaliar o joelho e definir qual que é o tratamento mais adequado. Mas existem diversas possibilidades de tratamento hoje. Vamos lá para São José dos Campos, onde eu moro, São José dos Campos. A Maria Helena do Nascimento. Obrigado, dona Maria Helena, que Deus abençoe, viu? Todo paciente com artrite reumatoide tem necessariamente as articulações deformadas? Pergunta nossa amiga Maria Helena. Não, isso que nós falamos mais cedo, Maria Helena. Hoje em dia, nós queremos que o paciente não tenha nenhuma deformidade. Então, se o tratamento é feito de forma precoce, né? Se o paciente procura o médico logo, é feito de forma adequada, existe um grande número de medicações e o governo fornece essas medicações, tá certo? Então, existem medicações que são medicações até muito caras, que nós chamamos até de remédios biológicos, mas o sistema de saúde, felizmente, fornece com regularidade. Então, os pacientes com artrite reumatoide hoje são muito bem servidos e o médico tem uma gama grande de medicações para escolher e para ajudar a tratar a artrite reumatoide. Não é para ficar deformada de forma nenhuma. Doutor, o Rafael que mandou um e-mail disse assim: olá, faço uso de pomada dermatológica com corticoide, porém tentei fazer uso de outra pomada sem essa substância, a qual não obtive melhoras. Por usar muito essa pomada, quais são as chances de desenvolver problemas devido ao corticoide? Pergunta o nosso amigo Rafael, doutora. Oi, Rafael. O corticoide, quando você usa ele em pomada, em geral, ele não tem uma absorção sistêmica, que a gente chama, né? Muito grande, se você usar numa área pequena. É claro que se você se lambuzar inteiro de pomada, vai haver uma absorção do corticoide, né? Mas não é indicado o uso de pomada com corticoide por muito tempo, porque você pode criar um problema na sua pele, inclusive, tá certo? Você pode ficar com a pele mais frágil, mais quebradiça, você pode ter lesões na pele secundárias ao uso crônico de corticoide. Então, tem que avaliar se você realmente precisa dessa pomada ou se existem outras possibilidades para você usar aí para tratar o seu problema. A Maria Francisca Borges, de Jaú, São Paulo. Obrigado, dona Maria Francisca. Sinto muitas câimbras nas pernas. Gostaria de saber o que produzem essas câimbras, segundo a nossa amiga Maria Francisca. As câimbras, às vezes, podem ser por um problema circulatório, por uma falta de atividade física adequada, às vezes também... Falta de alongamento. Isso. Então, a pessoa precisa comer bem, né? Então, os nutrientes adequados... eletrólitos, que nós chamamos também, são importantes aí para que o organismo não tenha essa sintomatologia, mas principalmente o que a gente vê com os pacientes, às vezes, é a inatividade ou a falta de hábito na prática do exercício físico. Doutora, aqui é a Maria Estela Vieira de Freitas de Várzea da Palma, Minas Gerais. Obrigado, Ana Maria Estela, que Deus abençoe a senhora, viu? Ela fala assim, tenho reumatismo no sangue, né? 1.320. Sinto muita dor lombar. Gostaria de saber se existe tratamento, doutora. Aí é um caso de reumatismo no sangue, doutora? Então, assim, o que ela falou, 1/320, eu estou reconhecendo aí que provavelmente ela fez um exame chamado FAN, fator antinuclear, que deve ter vindo positivo na titulação de 1/320, tá? Só isso não quer dizer que a senhora tenha reumatismo no sangue. Eu recebo muitos pacientes no consultório somente porque alguém pediu um FAN e o FAN veio positivo. Mas um FAN positivo não quer dizer que a senhora tem reumatismo. Uma outra coisa que a gente tem que avaliar nesse FAN é o padrão do FAN, que aí eu não sei como é que foi, mas ele também vem especificado no exame ali. Então, um especialista sabe avaliar isso direitinho. A gente precisa saber a titulação e o padrão. Além disso, precisa saber se tem mais algum outro sintoma ou sinal que faça com que aquele exame tenha um valor clínico, porque se o paciente não apresenta outros sintomas de doença reumatológica ou autoimune, aquele exame ali não tem valor nenhum, é só um exame. Então, sempre que a gente pede um exame, tem que fazer a avaliação clínica do paciente para saber se o exame e a clínica levam a algum diagnóstico. Só o exame
puro não quer dizer nada. Ela talvez precise ver alguém que avalie o exame e veja se precisa pedir mais alguma outra coisa e colher a história dela direitinho, para saber se ela realmente tem reumatismo no sangue. Muito bem, gente. Quantas informações, eu vou chamar um intervalo. Na sequência temos mais um bloco. A doutora vai dar aquelas dicas fantásticas. E é claro, a gente vai terminar o programa rezando juntos, rezando com você e por você. Portanto, não sai daí, temos mais um bloco aqui com a doutora Sinira. Vida e Saúde, é seu. Volta já.